Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. A Arábia Saudita gastou 1.000 milhões de euros no mercado de verão e intrometeu-se entre as Big Five no que diz respeito ao investimento. Um estudo internacional culpa Cristiano Ronaldo pelo facto do regime saudita ter, de certa forma, colocado o pé na porta do desporto mundial com consequências absolutamente imprevisíveis. Vamos também arrancar com números que marcaram este mercado e que envolvem uma quebra de receitas dos clubes portugueses, o valor de mercado da seleção e um indicador em que Guardiola supera José Mourinho. Para já, dou as boas-vindas ao Nuno Vinha e ao Jorge Faria de Sousa e arrancamos para o hat-trick. Lançamos para debate 3 números que marcaram não só esta semana, mas também o mercado de verão. Naturalmente, este é o primeiro programa do Jogo Económico depois das férias e vou começar precisamente pelo número 343,7 milhões de euros. É a quebra nas vendas dos clubes portugueses neste mercado de verão. E Nuno Vinha, vou começar precisamente por ti. De facto, nós na época anterior tivemos um volume de receitas em termos de valor proveniente das transferências absolutamente recorde. Nunca a Liga Portuguesa tinha vendido tanto, um valor acima dos 600 milhões de euros. Este ano tivemos aqui uma quebra, esta quebra de perto de 345 milhões de euros dos clubes portugueses. A que é que atribuis? À dificuldade dos clubes portugueses em venderem os seus jogadores ou a uma maior capacidade de retenção por parte dos clubes relativamente aos seus maiores talentos? Olá Zé Carlos, boa tarde. Olá Jorge. Um prazer mais uma vez estar aqui a regressar para mais uma temporada do Jogo Económico. Eu não diria que os clubes portugueses têm dificuldade em vender. Ainda por cima, com esta questão, enfim, estavas há pouco a falar da Arábia Saudita, é mais um mercado que ainda por cima está muito ativo e com muitas verbas. Eu não acredito muito na ideia de que os clubes portugueses tenham mais dificuldade de vender. Acredito que em determinados anos, e eu não sei se este é um desses anos, os clubes portugueses têm, alguns têm que reter um pouco mais de talento se querem ter aspirações para os 3 grandes para disputarem a Liga dos Campeões ou a UEFA, os outros para se manterem na Primeira Liga, que é uma liga que obviamente dá muito mais rendimento em termos de direitos televisivos, e outros que estão às vezes a lutar pela permanência para se manter. Acredito que pode ser um desses anos, neste género de coisas. Manter um jogador às vezes pode ser um investimento. Nós já vimos clubes grandes que em certas épocas restringiram mais essas saídas o tanto quanto puderam, e outras épocas em que gastaram mais do que aquilo que venderam, precisamente porque queriam reforçar, queriam preparar-se. E nesses movimentos são bem feitos, muitas vezes têm que ser analisados a 4 e a 5 anos, porque são jogadores jovens que vão render mais tarde e que vão valorizar-se eventualmente. Nem todos os clubes têm. Enfim, eu estava a pensar no caso do Benfica, que tem uma contratação num ano e no mesmo ano a seguir a um Mundial venda, que foi o caso do Enzo Fernandes. Nem todos os clubes têm essa capacidade de fazer esse género de negócios. O Benfica, felizmente para eles, estão a conseguir fazer isso, mas há outros clubes que têm que preparar com um pouco mais de antecedência, preparar, captar e depois vender com prazos que nem sempre estão dentro do nosso entendimento, estão dentro do entendimento daquilo que é o administrador financeiro do clube. Mas acredito que os clubes portugueses continuam a manter a mesma propensão para vender, a mesma capacidade para vender bem, outros indicadores dizem isso mesmo, e que este ano pode ser só apenas um desses anos de... Uma pausa. Um gap year, como se costuma dizer, um ano de pausa. Sim. Jorge, por que caminho é que tu vais daqueles que nós indicámos aqui? Antes de mais cumprimentar-te a ti, Zé, e ao Nuno, é muito bom estar aqui para mais uma temporada do Jogo Económico. Eu diria que há verdadeiramente casos distintos e obviamente que esta quebra de receitas, na minha opinião, tem muito que ver com aquilo que foi o sucesso da temporada passada. Certo. Porque já na última época vimos um Braga a vender Vitinha, a fazer um encaixe acima dos 20 milhões de euros. Há o caso de Enzo Fernandes acima dos 120 milhões de euros, embora não seja tudo receita para o Benfica, como sabemos que o River Plate
tinha uma percentagem do passe. Nem chego tudo este ano, que ele está a fazer. Agora, e se olharmos para o exercício do Sporting, há ainda o encaixe de Pedro Porro, que tinha saído por empréstimo e que a transferência a título definitivo se oficializou já neste mercado. Mesmo no mercado anterior, o Sporting tinha ainda a receita do Nuno Mendes, porque a primeira temporada ao serviço do Paris Saint-Germain tinha sido por empréstimo e na altura, se a memória não me falha, foi um encaixe de 47 milhões de euros e, portanto, eu diria que a época passada acabou por ser extraordinária. O que não quer dizer que não seja digno de registro, que, na minha opinião, Braga, Sporting e Benfica tenham tido capacidade de reter talento. Porque olhamos para o Benfica, haveria casos como António Silva, o próprio David Neres poderiam ter saído e com certeza que tinham marcado e acabaram por ficar. Pedro Gonçalves, Gonçalo Inácio são os casos mais evidentes no Sporting. No Braga, Al-Musrati acaba por ser, na minha opinião, um grande milagre que o Braga faz conseguir ficar com o seu médio e, na minha opinião, um dos jogadores mais importantes da equipa, sobretudo que se aproxima ao final de contrato e, portanto, aí pode ser a grande questão, ou renova ou pode perdê-lo depois a custo zero, não tendo feito o encaixe financeiro agora, e fala-se até do interesse do Fenerbahçe. Eu diria que o clube que se calhar não supriu todas as necessidades que tinha em termos de tesouraria foi o Futebol Clube do Porto. Apesar do encaixe de 60 milhões de euros com o Otávio, que não é 60, acaba por ficar uma verba a rondar os 40 milhões de euros. E eu acho que o Futebol Clube do Porto tinha a esperança de fazer um outro encaixe financeiro com o Diogo Costa. E se olharmos para o plantel do Futebol Clube do Porto, a verdade é que uma eventual saída de Taremi teria sido a última oportunidade. Um jogador com 30 anos, uma transferência a rondar os 20, 25 milhões de euros era um bom negócio, até porque é um jogador que vai ficar em final de contrato. E, portanto, pode acontecer mais uma vez ao Futebol Clube do Porto. O que tem acontecido todas as épocas têm sido jogadores a custo zero, em fim de contrato, e este ano acabou por suceder com o Uribe, que era um jogador determinante na manobra da equipa de Sérgio Conceição. Agora, eu acho que o Porto tinha essa esperança de fazer um encaixe financeiro, eventualmente com Diogo Costa e Taremi, acaba por não concretizar negócios nem encaixes financeiros com esses dois, e aí parece-me que não foi o Porto a ter capacidade de reter talento, porque eventualmente no mercado de janeiro pode ser obrigado a vender. Foi mercado, e ainda não estamos a falar de um provável efeito do investimento da Arábia Saudita, vindo o investimento de outros sítios. Se calhar os clubes portugueses também podem jogar com essa situação. A acompanhar em próximos mercados de transferências. O segundo número que gostaria de trazer para este hat-trick é precisamente 969 milhões de euros, que é o valor de mercado da seleção portuguesa. A seleção portuguesa que cumpriu mais 2 jogos da fase de apuramento para o Europeu 2024. Até agora, perfeitamente uma fase de qualificação a melhor de sempre, aparentemente. Mas era difícil, a última convocatória de Roberto Martínez gerou grande celeuma, digamos, com a convocatória dos jogadores praticamente sem competição. Aparentemente, Roberto Martínez até poderia ter feito esta convocatória no final da temporada passada, tal foi a incapacidade. Sim, no caso de Félix era o mesmo, jogava pouco. Pronto, o que eu te pergunto, Jorge, relativamente a este tema da seleção portuguesa, é para que é que serve a seleção portuguesa? Bom, a minha grande questão sobre este tema é que me parece que Roberto Martínez, em primeiro lugar, tem um grupo fechado e são 26. Ele pode dizer que observa 82, mas são chamados sempre os mesmos 26. Sejam 23, sejam 24. O grupo de 26 está estabelecido e não acredito que mude até o europeu, independentemente do que acontecer no futebol esta temporada. Acho que fica provado em vários momentos. Nem vou à questão de Paulinho, porque aí ele até depois... Primeiro disse que contava com 2, que era Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo, depois afinal havia lá um terceiro que se chamava Diogo Jota. Numa outra conferência de imprensa falou de uma terceira opção para o ataque. Parece-me que, e nesse aspecto obviamente Portugal tem várias soluções, eu acho mais grave a situação da convocatória de João Félix e João Cancelo. Não sei se foi para ajudar o agente dos jogadores a concretizar as transferências que se consumaram já muito próximo do fim do mercado para o Futebol Clube de Barcelona, mas... O que se costuma dizer relativamente às seleções nacionais é que o que conta é o momento e o momento de forma. E olhando para o facto de
Nuno Mendes e Rafael Guerreiro estarem, por exemplo, lesionados, acho que poderia ter entrado nesta convocatória um jogador chamado Nuno Santos, por exemplo. E portanto, que joga com regularidade. Acho que João Cancelo, e já me estou a repetir, mas João Cancelo e João Félix, acho um absurdo terem sido convocados, independentemente de João Félix ter feito um gol frente ao Luxemburgo, porque estamos a falar de jogadores que tinham um 10 minutos e o outro 15 minutos de jogo neste primeiro, sensivelmente, um mês de temporada. Agora, a verdade é que, mesmo olhando para outro caso de Mateus Nunes, é certo que, se calhar, os argumentos que eu estou a dizer para a não convocatória de João Félix e de João Cancelo, Mateus Nunes também se transferiu muito próximo do fecho do mercado para o City, teve algumas questões envolvendo o Wolves, mas não me parece normal que não tenha lugar nesta seleção nacional, e, portanto, claramente um selecionador que tem 26 nomes na cabeça, pode dizer que observa 82, mas eu não acredito que até o Europeu 2024 hajam surpresas. Sim, rapidamente. Sim. Tenho as maiores dúvidas que algum selecionador português seja o principal decisor na lista final de convocados, pelo menos deste Scolari. Tenho as maiores dúvidas. Sinceramente, acho que há um projeto, há uma ideia, há gente a pensar sobre isso, e o selecionador nacional, circunstancialmente, é um senhor chamado Martínez, mas duvido que tenha influência decisiva naquilo que é a escolha das pessoas dos jogadores que vão convocados e que vão às principais competições. Tenho as maiores dúvidas sobre isso. Faça aquilo que se está a passar, tenho as maiores dúvidas, como tinha em relação a Fernando Santos. Isto chega ao ridículo de Tiago Tomás não contava para o Sub-21. Transfere-se, e de repente o Sporting faz uma transferência e um encaixe financeiro para o Wolfsburgo da Bundesliga, mas ele já estava na Bundesliga há 2 anos, no Stuttgart. Não contava para o Sub-21 e agora Roberto Martínez diz que é um dos jogadores que está sob observação. Ao nível do Paulinho. Não, isso não. Tenho as maiores dúvidas que estas pessoas tenham capacidade, esta pessoa tenha capacidade decisiva sobre... Até a própria gestão de Ronaldo, não vamos desenvolver, mas poderá ficar para outros programas, mas até a própria gestão de Ronaldo parece ser um assunto perfeitamente lateral para este selecionador. Ainda assim, 6 jogos, 6 vitórias, 24 golos marcados e 0 sofridos. É de assinalar. Isso. Vamos fechar este hat-trick com um número robusto, 2 mil milhões de euros. É precisamente o valor que Pep Guardiola já gastou com transferências desde que é treinador, e com este valor supera José Mourinho, que tem um valor de 1,8 mil milhões de euros gastos em jogadores. Nuno, é um número para fechar aqui o nosso hat-trick. De facto, temos aqui 2 treinadores bastante excêntricos no que diz respeito à contratação de jogadores, e Guardiola a superar Mourinho neste mercado de transferência. E é um bocadinho também para calar esta coisa toda em volta de os milhões que a Arábia Saudita anda a gastar. Bem, e os milhões que a Premier League gastou para contratar jogadores. Só Guardiola são 2 mil milhões de euros. Para terem uma ideia, isso é 1% do PIB português de um ano. De tudo aquilo que a economia portuguesa faz num ano, é 1%. Guardiola gastou isso em jogadores de futebol. Portanto, é o que se costuma dizer, o dinheiro não tem nacionalidade, não é? E, portanto, nestas coisas, ser dinheiro da Arábia Saudita, ser dinheiro do City, enfim, o que é preciso é nós termos consciência que foram bons investimentos. Se o City considera que foram bons investimentos e Guardiola considera que obteve o maior rendimento possível daqueles jogadores que se traduziram em rendimento financeiro no futuro e rendimento desportivo no imediato, acho que quem somos nós para estar a censurar? Acho que ele está a fazer um bom trabalho. Os títulos são prova disso. Jorge, para fechar. Acho que faz 3 excelentes negócios: a renovação do Bernardo Silva, a contratação de Guardiola, acho que vai ser um dos melhores centrais, provavelmente nos próximos anos do futebol europeu. E tenho muita curiosidade para perceber o que é que vai dar Mateus Nunes, ele que já tinha sido muito elogiado por Pep Guardiola, na altura ainda representando o Sporting Clube Portugal, numa eliminatória da Liga dos Campeões. Tenho muita curiosidade para perceber como é que o médio português se vai adaptar a um modelo de jogo totalmente diferente do que aquilo que tinha no Wolves. Se é que vai jogar, não é? Se é que vai jogar. Muito bem, está fechado este hat-trick desta semana. Já a seguir vamos falar de dinheiro com nacionalidade. É de sports washing e de futebol que vamos falar na segunda parte do Jogo Económico. Fique connosco.
Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. Será Cristiano Ronaldo ponta de lança do maior sports washing da história? Um estudo internacional aponta o craque português como uma espécie de rastilho para um investimento sem precedentes no desporto, na tentativa do regime da Arábia Saudita em legitimar-se na cena internacional. Até onde pode chegar este investimento é o que vamos tentar perceber nesta segunda parte do jogo económico. Temos connosco Daniel Sá, diretor executivo do IPAM e especialista em marketing desportivo. Daniel Sá fechou a temporada passada do jogo económico e abre também esta nova temporada. Muito bem-vindo mais uma vez, Daniel Sá, a este jogo económico para um tema que é muito interessante, sobretudo do ponto de vista do marketing desportivo. De facto, temos aqui a Arábia Saudita numa investida enorme sobre o desporto mundial, uma capacidade de investimento notável que se fez notar neste verão no mercado de transferências, com a Liga Saudita a subir para a segunda posição como a liga que mais investe no seu campeonato, com quase 1.000 milhões de euros. O que eu pergunto é, do ponto de vista de um especialista em marketing desportivo, como é que se pode diferenciar esta estratégia de sports washing da Arábia Saudita de outras que já fomos notando anteriormente? Provavelmente o que pode assustar mais a indústria do futebol é o volume de dinheiro que aparentemente está disponível para investir. Tivemos eu vou-lhe chamar pequena amostra destes 1.000 milhões deste ano, eu acho que é pequena. Provavelmente, quando comparamos com outros movimentos de sport washing que já vimos anteriormente, por este mundo fora, eu acho que os receios estão aí, porque toda a gente tem a sensação que é aquele poço de petróleo que não termina, que o dinheiro quase que cai das árvores. Isto é só o começo. Isto é quase só o começo, não é? Temos um bocado com esta sensação. Portanto, vamos lá ver. Provavelmente é isto que diferencia. Estamos no ano 2 desta liga, desta nova vida desta liga. O ano 1 foi o ano quase só de Ronaldo e o ano 2 é o ano de Ronaldo e muitos amigos de Ronaldo, já uma percentagem muito grande, mas mesmo assim eu acho que ainda é cedo para percebermos se o movimento vai durar, se vai fixar-se, se vai ganhar tração, ou se daqui a 2 ou 3 anos neste jogo económico vamos olhar para trás. Recordam-se quando a Arábia em 2 ou 3 anos deitou não sei quantos milhões de dólares para a rua e depois aquilo não deu em nada, que foi o que aconteceu, por exemplo, com a China há uns anos atrás. Eu acho que é cedo ainda, honestamente. Há aqui alguns indicadores que me têm deixado a pensar. A possível ida de Domingos Soares de Oliveira para a gestão, e que não é apenas a dele, não é? Portanto, em termos de simbolismo, não é apenas os jogadores, as estrelas que estão à procura, mas também de quem percebe da indústria. Portanto, não será só o Domingos Soares de Oliveira, mas outros. E fala-se muito e ouve-se muito que muitos profissionais da Premier League estão a ser abordados. E curiosamente, agora, só para interromper, Daniel, tivemos o exemplo do nutricionista do Futebol Clube do Porto. Essa era a notícia de ontem, para um clube da Arábia Saudita. E essa é muito relevante para mim. Ou seja, quando ontem via... O próprio Luís Castro, quando se falou muito da ida do Botafogo para o Al Nassr, falava-se muito que era envolto da criação de uma infraestrutura para começar a trabalhar também o futebol jovem. E essa é a grande dúvida, é perceber, na minha opinião, se a Arábia vai criar ou não infraestruturas para que o futebol cresça efetivamente desde os escalões de formação até ao topo. E os médicos, por falar nisso, os médicos, os especialistas médicos já lá estão. Os especialistas em nutrição, em performance física, já lá estão, porque já foram contratados numa leva anterior. Eu acho que mais do que neste momento, quem é o próximo jogador a ir, o nutricionista a mim foi uma coisa que me deu muito significado, porque é um símbolo. Apelidado como o melhor nutricionista. Exatamente. Agora, se isto é o Ronaldo da nutrição, se também vai, fica de facto a perceber se isto pode ser uma coisa isolada, obviamente, e aconteceu, é mais um profissional, mas aparentemente não. Ou seja, o que nós temos visto no caso árabe é que eles entendem que não chega só às estrelas dentro do relvado, que é preciso as estrelas fora, em toda esta indústria que tem. Portanto, vamos desde a nutrição, aos médicos, aos profissionais de gestão, de finanças, de marketing, comerciais, por aí fora. E aí, se começarmos a sentir no ano 3, no ano 4, bom, então aí eu acho que num caminho natural esta liga corre o risco de
de se tornar a liga mais importante do mundo, se assim for. Tivemos aqui um estudo internacional que houve aqui a oportunidade de falar com o Daniel Sá relativamente àquele que é o papel de Cristiano Ronaldo neste crescimento da Arábia Saudita enquanto potência desportiva, a capacidade que a Arábia Saudita teve de ir buscar Cristiano Ronaldo, o facto de Cristiano Ronaldo servir como uma espécie de pé na porta para que a Arábia Saudita tivesse a oportunidade e, digamos que esse trunfo para apresentar a outras estrelas do futebol mundial. É justo dizer que é arriscado. Aliás, Daniel Sá disse-me isso nesse trabalho que nós fizemos para o Novo Economia da semana passada, o último que foi publicado, que de facto era muito arriscado para a gestão da marca Cristiano Ronaldo esta associação à Arábia Saudita de uma forma tão intrínseca, não é? Sim, tem o seu nível de risco, como é evidente, não é? Todos nós conhecemos esta faceta menos clara, mais complexa que a Arábia Saudita tem. Mas depois, em simultâneo, eu não deixo de achar que é arriscado e perigoso para uma marca como a de Ronaldo, que é uma marca que há 20 anos é uma marca impoluta e pura, ou seja, há umas quesilhas, há umas polémicas, mas em 20 anos, com o nível de exposição que ele tem, é uma marca absolutamente exemplar. Devia ser até um caso de estudo para todos os futebolistas e desportistas do futuro. Olha, como ter uma marca consistente e pura, onde quase só se reconhecem atributos positivos, devia ser apresentado nas universidades como um case study. Agora, não vamos ser puritanos. E, de facto, é muito injusto nós acharmos que a Arábia Saudita é uma espécie de malfeitor do mundo e, portanto, de novo, os últimos mundiais de futebol foram no Qatar e na Rússia. Os clubes ingleses, uma boa parte deles foram de árabes, de russos, muitos deles de origem duvidosa. E, portanto, quer o futebol e não apenas o futebol, estão de facto envolvidos num mundo que, meus caros, não é exemplar, tem os seus problemas éticos. Eu não queria também, simultaneamente, colar o futebol, especificamente a Arábia Saudita, como os malfeitores do mundo, e esta é a única indústria que de facto está em terreno perigoso. Se fosse era ótimo, mas infelizmente não é. Não tinhas algo para dizer? Eu não te vou fazer pergunta. Não, gostava só de tocar uma coisa, porque há bocadinho o Daniel estava a dizer uma coisa muito interessante, que é aquela ideia de que é um poço sem fundo de petróleo. Enfim, a Arábia Saudita não é o primeiro daqueles principados daquela zona a fazer uma estratégia para se reinventar e para projetar uma nova imagem do mundo. Esta nova estratégia 2030 segue-se à dos Emirados, que obviamente apostaram pela via das renováveis. É um país que aposta genuinamente nisso. O Dubai, do entretenimento. Portanto, e há outra coisa interessante, a Arábia Saudita, nenhum destes principais, deixa auditar as suas reservas de petróleo. E, portanto, na verdade, quando nós vemos estas estratégias tão rapidamente e tão em força para mudar de vida, para apresentar uma nova imagem, nós não nos esqueçamos, sem contar com o petróleo que está no subsolo, são extensos territórios de areia. E depois cidades, vidro, cimento, metal, etc. Portanto, esta estratégia que existe, está em prática, pode ser de facto uma tentativa, não só da Arábia Saudita, de lavar a sua imagem, como também mudar de vida, sabendo, porque qualquer pessoa inteligente sabe, que é um recurso finito. Claro. E que nós não sabemos, na verdade, qual é que é a extensão das reservas. Nós não sabemos exatamente qual é que é a extensão das reservas. Quanto mais tempo caminhamos e quanto mais consumo há, mais depressa a Arábia Saudita tem que reinventar o seu modo de vida para um outro tipo de ideia. E por isso daí as melhores mentes, os melhores cientistas, os melhores médicos e agora os melhores professores, os melhores técnicos, os melhores profissionais, estão a importá-los agora para eventualmente reconstruir um país, que é aquilo que os Emirados estão a fazer e o Dubai também fez. Jorge, queria-te ouvir também sobre esta estratégia saudita. Quando se fala, antes de mais cumprimentar o professor e cumprimentar-vos a vocês dois, quando se fala de sports washing, a verdade é que se olharmos para a história dos mundiais, o professor já aqui aflorou o Mundial da Rússia 2018 e o Mundial do Qatar 2022 e as consequências até judiciais que tiveram essas atribuições, olharmos, por exemplo, para o Mundial de 78 atribuído à Argentina sob uma ditadura militar. Isto não é caso único. Falávamos já aqui da China também, outro regime ditatorial. Não é o único regime ditatorial. Tivemos Jogos Olímpicos na Alemanha nazi. 64 em Espanha também. Exatamente, o Mundial de Franco. Jogos Olímpicos na Alemanha nazi, por exemplo. Exatamente. E, portanto, são vários os casos idênticos. Agora, a verdade é que nunca com este impacto tão imediato. E a verdade é que o professor falava aqui de 1.000 milhões de euros em transferências, mas se lhe somarmos os ordenados,
Não sei se não atingimos uma marca de 10 mil milhões de euros para se os jogadores cumprirem efetivamente os contratos até ao fim, isso não saberemos. Porque falamos de Benzema, estamos a falar de um salário rondar aos 200 milhões de euros, Cristiano Ronaldo acima de 100, e são vários casos destes, o próprio Neymar com salário astronómico, e portanto, mas se recuarmos aqui uns programas atrás, já que tínhamos trazido também este tema, e falava-se muito nessa altura, em maio e junho, falava-se muito do investimento que poderia rondar os 20 mil milhões de euros. E por isso é que eu trazia há pouco aqui a questão da infraestrutura, que também foi abordada na transição de Luís Castro do Botafogo para o Al Nassr, que presumivelmente o objetivo é também apostar no futebol de formação. Criar infraestruturas para que também o próprio futebol saudita se cresça e a própria seleção, não é por acaso que vão recrutar Roberto Mancini, um dos melhores selecionadores do mundo, de resto campeão europeu, que abandona a seleção italiana e vai liderar a seleção saudita. Tudo somado. E é bom recordar que nesta liga com 16, 18 equipas, 6 equipas são detidas pelo tal príncipe, que estão a ter um investimento muito significativo, e não deixa, ao mesmo tempo, para os portugueses ter a curiosidade de acompanhar o comportamento no banco de Jorge Jesus, em Sol Saudita, no Espírito Santo, Luís Castro, e portanto, nesse aspecto, para nós portugueses vai ter esse interesse. Até porque não é só o Cristiano Ronaldo que está metido em todo este caldeirão desta nova potência do desporto mundial. Temos uma série de portugueses que estão associados a uma espécie movimento. De Liga Saudita concessionada a portugueses quase, não é? Estamos ali já com uma presença muito forte. Mas eu até gostava de recuar e de saltar para outra modalidade, para o golfe. Ora, não sabemos muito bem o que é que vai acontecer no futebol, mas já descobrimos o que é que aconteceu no golfe. E o golfe é um desporto com mais de 100 anos, ultra conservador e dominado até há 2 anos atrás por 2 grandes circuitos mundiais que juntavam os melhores jogadores, os maiores patrocinadores e toda a atenção mediática. PGA, o circuito americano, e o circuito europeu, onde na verdade era possível competir nos dois e os atletas circulavam entre uns e outros. E no espaço de 6 meses, este domínio de praticamente 100 anos é completamente quebrado por um projeto que se chama Live Golf, dominado por quem? Pelos árabes. E, portanto, os árabes, em 6 meses, introduziram um terceiro circuito, aliciaram, da Fórmula E mesmo, aliciaram os melhores jogadores com somas de dinheiro absolutamente impensáveis, mesmo para os melhores jogadores de golfe do mundo, e nos primeiros 6 meses nasceu o circuito, a atenção mediática foi tremenda, houve ali algum desenvolvimento de produto em termos de tornar a competição mais vibrante para os espectadores, trazendo gastronomia, trazendo música para os eventos, dali alguma inovação, e, portanto, em 6 meses deixou-se completamente no caos, com batalhas judiciais tremendas entre este atleta, agora que foi para a Arábia, já não pode jogar aqui, digamos, E isto, em 6 meses, aconteceu. As últimas notícias de há poucos meses atrás falam de um entendimento entre agora os 3 circuitos, ainda não ficou muito claro exatamente o que é esse entendimento, mas, no fundo, o que eu queria dizer era, no golfe isto já aconteceu. E fala-se até da própria Fórmula 1. E do ténis, fala-se do ténis isto muito não vai cuidado, terminar, porque estão então em negociações com isto não vai terminar e, portanto, de novo, não vamos olhar para o futebol apenas como este fenómeno, mas para o tal projeto 2030 do país, que já começou no desporto noutras áreas primeiro. De novo, parece muito sério, acho que é cedo, mas claramente a sensação que é um projeto que vem para ficar e que inclusivamente foi aprendendo com os erros do passado, da China, por exemplo, que se fartou de contratar jogadores. Exatamente, a própria Liga Norte-Americana, que, temos Messi agora, que dá todo aquele colorido, mas nunca conseguiu, uma liga que nunca conseguiu chegar ao patamar que quis, não é? Apesar de estar cada vez melhor. Portanto, vamos esperar para ver pacientemente, mas eu acho que as coisas vão mexer. Mas se me permites só uma nota, eu acho que Cristiano Ronaldo teve declarações absolutamente infelizes na semana passada em conferência de imprensa, enquanto capitão da seleção nacional, dizer que o futebol português é um circo e que a Liga Saudita é melhor do que a Liga Portuguesa, parecem-me declarações manifestamente infelizes. Eu entendo que é embaixador da Liga Saudita e o maior embaixador, o próprio Lionel Messi, é embaixador do turismo da Arábia Saudita e, portanto,
tudo isto acredito que esteja relacionado, mas não deixam de ser declarações profundamente infelizes, na minha opinião. Eu tenho dúvidas em relação à segunda parte daquilo que ele disse, à primeira tenho menos. Mas diz-me uma coisa, relativamente a isto que o Jorge disse, achas que o Cristiano Ronaldo podia ter dito que são ligas que estão a percorrer caminhos diferentes e que têm naturalmente objetivos diferentes e naturalmente não se poderia comparar uma com a outra? Eu acho que ele próprio tem objetivos, e quando eu digo os objetivos, tem objetivos provavelmente contratualmente escritos sobre o número de vezes que tem que fazer a defesa de determinado, eu não digo o regime, mas pelo menos do país, da liga onde ele está inserido, da competição que o acolheu e da qual ele é a cara, é uma das caras. Acho que faz parte, deve fazer parte contratualmente dessa. E ele também percebe quais é que são os momentos em que tem de chocar um pouco. E estas declarações, às vezes, de choque, ajudam a acordar as pessoas para outros temas, e nomeadamente para aquilo que se passa também na Liga Portuguesa no que diz respeito a estas polémicas que têm existido. Ele também sabe esses momentos, sabe como jogá-los, é uma pessoa com muita experiência na comunicação, e acho que ele escolheu um momento que era foi mais apropriado para nós estarmos a comentá-lo aqui neste momento. E é um momento muito interessante para que nos unamos em torno de uma liga que tem dado tantos problemas nestas primeiras 4 jornadas, mas isso há de ser tema provavelmente e vai continuar a dar, para outro programa. Claro. Daniel, estava a ouvi-lo a propósito do sports washing e da forma como a Arábia Saudita tem usado todos estes milhões para investir no desporto. Eu pergunto se existe alguma forma do desporto obrigar um regime saudita a mudar de vida. Dessa forma poética, acho que não. Este mundo é demasiado complexo para as coisas serem assim, mas o poder de influenciar tem. Eu acho que tem. Eu acho que tem, porque o desporto, vejam, num mundo tão complexo, com tanta diferença religiosa, cultural, económica, social, não é? Somos todos muito diferentes e todos ligados, todos globais, mas o desporto é provavelmente a atividade no mundo que mais junta estas diferenças todas, e portanto há campeonatos do mundo, há campeonatos da Europa, há Jogos Olímpicos, e nós, apesar das culturas todas tão diferentes, competimos e falamos a mesma linguagem. Até para o próprio regime é um desafio, na minha opinião, o regime ditatorial, com os problemas de direitos humanos que tem, etc. Expõe-se, se houver receber jogadores de culturas absolutamente diferentes. Mas é o seguinte, só se os jogadores provenientes dessas culturas criarem um movimento que vem de baixo e dizer que o dinheiro não é tudo, e o dinheiro não vale tudo. Sim. Ou seja, porque enquanto existir essa ideia de que eu basta pôr mais 10 milhões, não dá, então eu ponho 20, não dá, então eu ponho 30. Enquanto existir essa cultura e as pessoas acabam por dizer sim ao que quer que seja, eu não estou a dizer que as pessoas estão a fazê-lo neste momento, mas sim, mas há um risco das pessoas aceitarem condições irreais, aceitarem... Se não aceitassem, como é que deixas de jogar Liga dos Campeões para ir jogar a Liga Saudita? Mas o que é certo é, se existir esse movimento de baixo a dizer assim, nem tudo é permitido, dentro do próprio campeonato, as próprias figuras que já lá estão podem fazer exatamente essa alavanca. Mas elas têm é que ter esse poder e essa coragem. Acho que há uma influência, ou seja, não resolve, não determina, não há nenhuma lei que vai resolver a questão, mas sim a presença destes jogadores, a presença de patrocinadores que também se vão deslocando e movimentando para estas zonas, e a própria visibilidade e exposição que se dá a um país como a Arábia Saudita, que nós todos já vemos jogos sauditas hoje em dia e era impensável há uns meses. Mas eles têm que falar enquanto estiverem lá. Porque não chega eles saírem do campeonato saudita e virem falar depois a dizer que aquilo é mau. Eles têm que falar enquanto estiver lá. Se falarem enquanto estiver lá, se estiverem dispostos a abdicar daquilo que falta de um contrato para dizerem que há um problema e dizerem temos aqui um problema, o rei vai nu, não digo o rei saudita, mas enfim, temos aqui um problema, aí talvez possa criar esse movimento de fundo de dizer alto, isto tem que mudar. Talvez. Muito bem, e vamos ver. E eu desconfio que esta não será a última vez que vamos debater o tema do sports washing, porque, como Daniel Sá disse, isto é provavelmente a ponta do iceberg. Daniel Sá, mais uma vez, muito obrigado pela presença neste jogo económico. Já a seguir, partimos para as escolhas dos nossos comentadores na terceira parte do programa. É já a seguir. Estamos de volta para a terceira parte deste jogo económico e é nesta fase do programa que vamos conhecer as escolhas da semana dos nossos comentadores. Começo precisamente pelo Jorge Faria de Sousa e pelo protagonista que o Jorge escolheu para esta semana. E que protagonista? Foi de facto o protagonista principal destas primeiras 4 jornadas do
da Liga Portuguesa, para além de outros destaques menores, provavelmente. Estamos a falar do vídeo-árbitro. Sim, o vídeo-árbitro que tem causado enormes polémicas e estamos ainda com 4 jornadas decorridas. É verdade que já com erros que foram graves, quer na Liga 1, quer na Liga 2, porque muitas vezes já se fala dos erros da Primeira Liga, mas também na Segunda Liga já ocorreram erros graves nestas jornadas iniciais e parece-me pertinente deixar aqui 2 ou 3 notas, que era, sim, é importante revelar os áudios das equipas de arbitragem com o VAR, mas para tem que ser de todos os jogos e provavelmente no portal da Liga ou eventualmente da Federação Portuguesa de Futebol. Ponto número 2, e isto a CBF, por exemplo, faz, portanto o Brasileirão tem isto todas as semanas. Ponto número 2... Mas qual é o problema? Tecnicamente nem sequer há problema de revelar tudo aquilo. É só uma questão editorial. E claro. eles decidem editorializar a coisa. Fazer o Conselho de Disciplina, o Conselho de Arbitragem fazer a própria seleção. Ponto número 2, não me parece, apesar de entender que o canal em questão tenha os direitos de transmissão da Primeira Liga, não me parece normal que, havendo um canal da Federação, não seja transmitido no canal da Federação. Ponto número 3, e isto uma reflexão que acho que vale a pena ter para o futuro do futebol europeu e do futebol mundial. Acho que, à semelhança do que acontece na NBA, por exemplo, o VAR deve, e sobretudo para quem vai aos estádios, porque é uma receita extremamente importante para os clubes, e às vezes os próprios adeptos estão no estádio e não entendem porque é que está a ser revertido o golo ou porque é que está a ser revertida uma situação de grande penalidade ou de expulsão, e é quem no fundo está a pagar bilhete para assistir ao espetáculo, haver claramente uma explicação da equipa de arbitragem. O jogo já é interrompido como é no rugby e como é na NBA. No futebol americano. Há interrupção para o árbitro ir ao monitor. Qualquer estádio tem sistema de som e pode ser explicada a decisão a quem está no estádio. Ora, está. E estamos a falar de situações que devem ser melhoradas, até porque o futebol português está num processo em que vai ter que melhorar enquanto produto para ser todas atrativo. estas polémicas e tudo o que tem acontecido neste arranque de temporada não nos augura nada de bom no que diz respeito à centralização dos direitos e ao potencial de venda de direitos de transmissão televisivas da Liga Portuguesa, quando inclusivamente perdemos alguns países como França e Inglaterra. É importante notar isso. Atenção, divulgar tudo não acabaria com a polémica e não acabaria com as discussões na semana seguinte. Mas acabaria pelo menos com aquela suspeita de que algumas são para mostrar e outras, vá-se lá saber porque é que não são mostradas. Nós só podemos esperar o pior daquelas que lá estão, daquelas que não foram ouvidas. Eu só posso esperar o pior. E algum dia pode ser que essas gravações apareçam e pode ser que tenhamos alguma surpresa. O teu protagonista, Sporting Braga. É o Sporting Braga. O Sporting Braga saiu uma noticiazinha, não foi muito falado, que o presidente, dono, acionista do PSG, o Sr. Al-Khelaifi, teve na inauguração do projeto desportivo do Sporting Braga. É só para dizer que a Qatar Sports Investment, que é onde este senhor pertence, tem 21,7% do Braga. E eu continuo sem perceber como é que uma pessoa e uma entidade tem uma participação de 20%, uma participação de referência na SAD de um clube em Portugal que joga a Liga dos Campeões e ao mesmo tempo tem outro clube que joga na Liga dos Campeões. O regulamento da UEFA diz que nenhuma entidade ou pessoa pode ter... tem lá várias regras. Não pode ter um ou mais clubes que participem nas competições da UEFA e depois diz lá quais é que são as regras que se aplicam. Controle maioritário, mas também lá ter poder de decisão, poder decisivo, ter uma opinião decisiva naquilo que são os destinos do clube. Eu não acredito que algum acionista com 20% de uma SAD não tenha uma palavra decisiva, nem que seja, imaginemos, estão 4 pessoas a votar, não é? Ou 5 pessoas a votar, e ele é um voto, e esse pode ser o voto decisivo. Não consigo compreender. Já houve o caso do RB Salzburgo. Pois, não é? Mas é que a porta foi aberta aí. Entre o RB Salzburgo e o RB Leipzig. E eventualmente nesta Liga dos Campeões é possível que o PSG apanhe o Braga. Quer dizer, teoricamente é possível. Mas e se apanhar? Como é que isso fica? Eu acho que está lançado um bocado a confusão. Esperemos que nós não tenhamos um Al Sporting de Al Braga mais cedo ou mais tarde, com esse aumento dessa participação até, mas pelo menos neste caso já começa a ser
águas demasiado difusas, até mesmo para o futebol português. E se há potencial de confusão, naturalmente que Portugal tinha que estar metido nessa caldeirada. E vamos falar dos campeões europeus de sub-19. Sim, campeões da Europa de futsal e, portanto, o meu número é 1. Sobretudo, Portugal venceu pela primeira vez, venceu a Espanha na final, faz um campeão da Europa absolutamente extraordinário. Com 5 jogos, 5 vitórias, defronta 2 vezes a Espanha. Portanto, os dois favoritos, naturalmente, à conquista do troféu, defrontaram-se em 2 ocasiões. Portugal esteve a perder nos 2 jogos, acabou por, nas 2 ocasiões, dar a volta. Na final, a perder 2-0, conseguem a remontada e virar para 6-2 e sagrarem-se, na minha opinião, justíssimos campeões europeus. E, sobretudo, destacar que é mais uma grande geração da história do futsal nacional. Eu julgo que muitos destes jogadores vão dar cartas em Braga, Benfica, Sporting, nos próprios clubes, vão estar muitos a representar clubes do principal escalão de futsal português e, portanto, foi mais uma noite de glória para o futsal nacional. Nuno, vamos fechar com uma goleada. Certo, foi uma goleada por 9-0 da seleção principal de Portugal, que para mim representou mais do que o número em si. Coitados dos jogadores de Luxemburgo, às tantas já nem conseguiam saber quem é que lhes aparecia pela frente, tal era a quantidade de qualidade que ali estava. Bruno Fernandes, Diogo Jota, enfim, vários que estavam uma enxurrada de talento. A exibir-se a grande nível. Mas isto também significou para mim o quê? É para dar as boas-vindas a essa seleção que está aí a surgir, que se chama Portugal, que de facto, ainda bem que regressou, ainda bem que está a jogar um bom futebol, ainda bem que está animada e, acima de tudo, competitiva do golo 0 ao golo 9. E isso é muito importante, com boa atitude, bom espírito, os jogadores a cumprimentarem-se e a fazerem belíssimos golos, boas exibições individuais e coletivas, e acho que isso é de saudar, é saudável. Já percebemos que são 5 jogos, 5 vitórias, mas se isto é uma amostra daquilo que pode vir, ótimo, então vamos a isso. Bem-vindo Portugal, já senti a tua falta. Nuno Vinha, Jorge Faria de Sousa, também sentia falta deste convívio semanal convosco. Nós regressamos para a semana, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.